Olá, meus alunos, boa tarde, tudo tranquilo com vocês? Tudo pronto para mais uma aula? Nós vamos estudar a aula 12, que fala sobre técnicas e organizações administrativas. Técnicas e organizações administrativas. É uma aula um pouco mais extensa. Essa aula aqui a gente vai fazer talvez até o limite do Zoom, que é o aplicativo que eu uso para gravar aqui de 40 minutos. As outras aulas foram um pouco mais sérias, mais curtas, né? Mas essa aqui a gente vai ter que dar uma alongada um pouco maior. É um pouco mais extenso o tema, tá? Só para vocês se situarem, nós estamos na página 47. Vamos lá. Técnicas de organizações administrativas. Outra atividade inerente ao serviço de secretariado, né, que a gente estuda, e a organização das reuniões que vocês vão fazer aí dos seus chefes. Tem um cara que chama-se Bonde e Oliveira, são no livro, né, uma citação, que eles definem reunião assim, como encontros importantes realizados nas empresas, que tem como objetivo principal a tomada de decisões. Existem vários tipos de reuniões, que tem como objetivo principal envolver várias camadas da empresa em diversos assuntos. Pois bem, para que as reuniões alcancem os objetivos prepostos, alguns procedimentos precisam ser adotados. Vamos lá, vamos elencar alguns. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 objetivos que eu tenho aqui para vocês. A reunião começa na definição dos envolvidos, ou seja, quem serão os participantes dessa reunião. Veja com seu chefe quem participará e faça a convocação. De preferência por e-mail, a fim de poder promover os ajustes necessários a tempo, para você poder se organizar melhor. Na aula que antecede essa, nós vimos sobre a administração do tempo. Aqui a gente vai fazer esse tempo valer a pena mesmo. Informe sempre aos participantes qual será o assunto da pauta da reunião, ou seja, o que vai ser debatido, para que todos possam já se preparar, chegar lá prontos para esse assunto, né? Confirme com seu chefe para a reunião se todos precisam estar presentes. Quais serão as pessoas que precisam realmente estar presentes? Pois, nesse caso, precisa agendar a data correta para que todos possam participar. Prepare o local com antecedência, reservando a sala e testando os equipamentos. Por exemplo, às vezes se for muita gente, até o uso de microfones. Às vezes, se vocês querem filmar a reunião, terá que ter uma aparelhagem correta para isso, né? A posição das cadeiras deve ser de acordo com o objetivo da reunião, ou disponibilidade e conforto da sala, né? Providencie papel e caneta para anotações, água e café para os participantes. Auxilie o seu gestor no momento da reunião, promovendo anotações necessárias ou providenciando documentos que possam ser solicitados. Providencie antecipadamente e em quantidade suficiente os materiais que possam ser utilizados na reunião, como relatórios e kits de divulgação. Ao final da reunião, deve ser elaborado uma ata ou memória de reunião com o registro das decisões tomadas. Esse documento deve ser encaminhado a todos os participantes. Na página 48, a gente tem uma súmula de reunião. Por exemplo, data. Eu coloquei aqui 09/6/2020. Foi quando eu lecionei essa aula para alguma das turmas. Local, online no Meet. Pode ser uma reunião online. Horário, às 19. Objetivo da reunião, eu escrevi aqui aleatoriamente. Debater sobre o Covid-19. Participante, aluno de administração da terça-feira. Pauta, coloquei horário, 19h21, tal. Aqui mais ou menos um roteiro que vocês podem utilizar para organizar uma reunião quando for solicitado a vocês isso. Uma organização de agenda. É o que vocês vão fazer muito para o chefe de vocês. Vocês são profissionais de secretariado, né? Um secretário administrativo. Existem diversas ferramentas que auxiliam o nosso trabalho na hora de planejar as atividades. E a primeira delas é, sem dúvida, a agenda. Como essa aula é complemento da aula anterior, que eu falei de organização de tempo. A agenda pode ter vários formatos. A gente pode ter uma agenda de papel, uma agenda
via algum aplicativo ou no Outlook, né? Dependente do formato, a função básica de qualquer agenda é propiciar a organização das tarefas a serem cumpridas no dia, semana e ano. A escolha pelo melhor modelo depende do tipo de atividade e afinidade com a ferramenta. Tem gente que prefere um método um pouco mais arcaico e antigo, né? Algumas pessoas são um pouco mais modernas, elas já optam por um meio digital, um meio mais moderno daí. Vocês têm o hábito de utilizar a agenda? Eu, particularmente, tenho. Várias coisas eu tenho que anotar, tudo, senão eu esqueço. Às vezes eu tenho algumas audiências judiciais, coisas do meu trabalho lá. Se eu não anotar, eu esqueço tudinho. Muitos profissionais de secretariado preferem utilizar um caderno pela disposição que ele apresenta, né? Facilitando anotações de recados e de qualquer informação pertinente ao seu trabalho. É uma excelente alternativa do meu ponto de vista. O primeiro passo na organização da sua agenda é destacar as datas festivas, os recessos, férias e viagens programadas pelo seu chefe. Você vai fazer a agenda dele. E esse trabalho auxilia para que você não agende algum compromisso naquele período que tenha que cancelar. Né? Você vai anotar uma reunião para o seu chefe de 2 meses, ele vai estar de férias, ele não vai ter nexo e sentido algum nisso. Outra sugestão é você inserir na agenda todos os compromissos fixos, por exemplo, reunião mensal com os gestores e sócios da empresa, que tem, por exemplo, última quarta-feira do mês, eles fazem. Se você já sabe o período que isso é feito, então deixe registrado, né? Antes de mais nada, estipule juntamente com o seu chefe e os grupos de gestores e sócios da empresa, tanto faz, horários fixos para resolver assuntos de rotina e assinatura de documentos, leitura de e-mails. Isso facilita muito a vida do executivo e a sua como secretariado, né? Estipulando os horários fixos para algumas atividades. O secretariado, ele vem conseguir conduzir e disseminar isso com o restante da empresa, né? Da instituição que você representa. Que também estabelece uma rotina de trabalho, sendo assim o executivo consegue coordenar melhor o seu tempo. O executivo é o chefe teu, né? Deixando espaço para situações realmente emergenciais aí, e gerenciais, que requer mais detalhe e mais, como que eu posso utilizar para vocês? Um trabalho maior ali. Lógico, a gente tem que pensar que sempre vai existir imprevistos urgentes ali, ó, sempre vão existir. O secretário executivo, no caso, ele não está livre de uma interrupção no meio de uma reunião para assinatura de um documento importante, urgente. Isso deve ser tratado como exceção, e não regra. Vamos lá. Escolhendo o tipo de agenda, como que você vai mexer nela? Escolha sempre o melhor tipo de agenda de acordo com a atividade que você executa. Existem agendas com organização diária e semanal. Na semanal, ela permite a visualização das atividades previstas para a semana, perfeita para quem compartilha a agenda ali, diária e semanal, é tranquilo. Já a diária é para quem precisa de mais espaço para anotações. Agenda eletrônica. As agendas eletrônicas são muito utilizadas pelo secretário executivo. Ela tem utilizado um aplicativo que chama-se Microsoft Outlook, que eles permitem um controle maior de tempo, é mais ligado ao e-mail daí, né? O Outlook é uma ferramenta que auxilia no gerenciamento de e-mail, propicia o compartilhamento das mesmas agendas com várias pessoas. A ideia legal disso aí é o compartilhamento geral que ele faz, né? Isso que ajuda muito daí. O que é importante você anotar como um secretariado, né? Ao anotar um compromisso na agenda, anote também o telefone de contato das pessoas envolvidas. Quando se tratar de um compromisso externo, ou seja, fora do seu local de trabalho, anote o endereço e pontos de referência, né? Para você não se perder aí. É preciso deixar um intervalo de pelo menos 15 minutos entre um compromisso e o outro. Nunca agende assuntos delicados para serem tratados após longas reuniões. Isso nunca vai dar certo, né? Ao agendar uma reunião, deixe sempre um intervalo maior na sua agenda, já prevendo possíveis atrasos. Mantenha atualizado em sua agenda a lista de telefones, e-mails e endereços de contatos particulares do seu chefe, como família e amigos, dos principais clientes e parceiros,
dos órgãos importantes como conselho de classe, cartório, advogado, os contatos de agências de viagens. Vamos lá. Por mais que essas informações estejam acessíveis a qualquer momento na internet, na agenda você vai criando uma rede personalizada, nunca esquecendo de anotar o nome dos principais contatos. É uma celeridade, é mais rápido você ter anotado que você tem que procurar, né? Então, é importante atentar para os períodos pré e pós-férias de períodos prolongados, né, de feriados prolongados. Evitar agendar muitos compromissos, pois geralmente há uma demanda de trabalho interna para ser organizada e o executivo precisa de tempo para se situar e planejar. O secretário deve estar sempre em sintonia com o seu executivo, ou seja, você deve estar sempre sincronizado com o seu chefe, para não haver desacordo, você marcar algo quando ele não pode, e assim por diante. Você está ali para isso, para organizar a vida dele. Tá. É preciso ter um discernimento para sentir quando um compromisso pode esperar, mesmo quando quem pede relata como urgente. Você tem que ter essa maleabilidade aí, de entender onde você trabalha e quais são as reais necessidades ali de reuniões, né? Um assunto será sempre muito importante para a pessoa interessada. É preciso saber medir cada pedido com os interesses da empresa e do executivo, que é o seu chefe. Quando o executivo não estiver disposto a atender um determinado compromisso, mas esse se faz necessário, procure agendá-lo em momentos não conflitantes, como intervalos de reuniões importantes. Antes de sair de uma viagem, por exemplo, busque um horário mais tranquilo, seja maleável ali. Você tem que ajudar a vida dele, você está ali para isso, você ganha para isso, né? O que é importante também, sempre confirme os compromissos com todos os participantes. Não há nada mais desagradável também, né, que você chegar para um almoço, uma reunião que foi cancelada. Você perde o seu tempo, no caso, né? E o tempo vale dinheiro, o tempo é escasso. Vamos lá. Os itens que merecem destaque. Reserve sempre um horário livre para que o executivo possa planejar. Você planeja já isso junto com o seu chefe. Deve ser estipulado um horário para assinatura de documentos. Assim, toda organização que se planeje para essa função nesse horário, né? Compartilhe a agenda do executivo para que não precise entrar todo o tempo na sala dele, incomodar no caso, né? Logo pela manhã, repassem juntos as atividades do dia, fazendo as adequações necessárias. Organize o seu dia, ou chegará no final dele com a sensação de ter trabalhado demais e ter produzido pouco. Em relação à organização. Organizar consiste em tomar decisões sobre as divisões e autoridades e responsabilidades entre pessoas sobre a divisão de recursos para realizar tarefas e objetivos. Isso foi citado por Moraes em 2004, na página 9. É uma citação aqui, né? Organizar, gente, significa colocar tudo no seu devido lugar. E na nossa casa a gente faz isso constantemente. A gente tem armário para cozinha, a gente tem um guarda-roupa que a gente guarda nossas roupas, os arquivos do nosso computador. Tudo é separado de uma forma lógica e adequado ao meio ali, né? Da mesma forma, temos que fazer com os recursos disponíveis na organização, sejam eles humanos ou materiais. Cada tarefa, ela requer uma habilidade específica e é preciso identificar o melhor profissional para desempenhá-las. Saber qual componente da equipe está preparado e tem disponibilidade, qual fornecedor é o mais capacitado, oferecer condições de pagamento que vão ao encontro do meu orçamento. Ou seja, tem uma equidade das coisas, deixar tudo linear, né? Após elaborado o planejamento, é o momento em que o gestor precisa agir. O gestor é o seu chefe. É hora de reunir as pessoas e organizar o trabalho. Quem organiza, ele precisa saber o seguinte: delegar tarefas. O que é delegar tarefas? Mostrar o que cada um tem que fazer, exatamente. Assumir responsabilidades para a execução das tarefas. Ou seja, você delegou a tarefa para alguém, então essa pessoa tem que ter a responsabilidade de fazer aquilo que lhe foi imposto, né? Dar condições para as pessoas executarem suas tarefas com alto grau de eficiência. Isso é capacitar o profissional, né? Deixar a pessoa sempre capacitada. Você também tem que dar suporte e orientações claras, né? Bem específicas para o que exatamente a pessoa precisa fazer. Também temos que possibilitar uma estrutura ordenada e pronta para o alcance dos objetivos da nossa empresa. Gente, assim, ao organizar um escritório, isso vai além da execução das tarefas já definidas por ordem de prioridade, né? A gente tem que pensar na logística, do seu funcionamento como um todo.
A utilização de representações gráficas, como organogramas e fluxogramas, eles propiciam um jeito mais fácil de você visualizar a distribuição das tarefas e a autoridade delas, né? Nesse processo de organização, seja um projeto com o qual está envolvido ou participando do planejamento, estratégia de organização da empresa, né? É fundamental estabelecer claramente autoridade, responsabilidade, divisão de trabalho, né? A distribuição de autoridade e responsabilidade. Portanto, gente, para que isso ocorra, é preciso conhecer todos os aspectos da organização e sua representação gráfica. A organização é a empresa, né? Só assim é possível definir responsabilidades de acordo com o cenário organizacional. Legal, né? É meio complexo isso, mas com o tempo a gente pega. Pois bem, existem 3 níveis de planejamento. A gente está indo na página 52 aqui. Quais são esses níveis? O planejamento estratégico, ele é elaborado geralmente pela alta gerência e abrange toda a estrutura organizacional da empresa. O planejamento tático, ele é desenvolvido por profissionais de média gerência e aplica-se a departamentos específicos. E o planejamento operacional, que é o planejamento feito a cada tarefa ou atividade. Pois bem, gente, algumas perguntas, elas devem ser feitas para nortear o trabalho da organização, sendo elas: quem irá fazer? Como irá fazer? Quando irá fazer? Que recursos precisará para fazer? A quem deverá responder? Como uma tarefa está relacionada à outra? Em quais níveis as tarefas convergem? Organizar talvez seja um dos verbos mais comuns da profissão de secretariado, que a gente estuda até hoje, né? Organize uma reunião, organize uma viagem, organize minha agenda, organize um arquivo, organizar. O que vocês mais vão escutar no trabalho de vocês. Organize. Você está ali para isso. Você é um chefe da organização. Talvez por isso, esse conceito seja tão inerente ao dia a dia do profissional, que na maioria das vezes não se reflete sobre a gama de tarefas que constitui a função de organizar. A partir de agora, seja um analista da sua própria gestão, avaliando todos os aspectos que envolvem a sua tomada de decisão, sobre esse ou aquele modo de executar, sobre a contratação deste ou aquele fornecedor, sobre a melhor forma de fazer de maneira diferente as ações que são executadas repetidas vezes, já sem exigir muita concentração. Aqui na página 53, a gente tem um organograma, um fluxograma, um organograma, um funcionograma, um fluxograma e visão de valores. Quero que vocês dêem uma lidinha ali na página 53 para você entender mais ou menos como é que funciona aqui, ó. Por exemplo, numa empresa, nós temos aqui o diretor executivo, abaixo dele nós temos o gerente pessoal, o gestor de TI, TI é tecnologia da informação, a pessoa da informática ali. Gerente financeiro, quem mexe com a plata. Daí abaixo deles temos um administrador de rede, um analista de sistemas, um técnico de rede, um operador técnico, todos esses derivam do TI. Daí abaixo do operador tem um desenvolvedor de web. Se fosse no caso de uma empresa, uma multinacional muito grande, né? Para ser assim mais ou menos. Entenderam mais ou menos o que é fluxograma? Pois bem, o fluxograma, na verdade, ele é um documento que demonstra como são realizados os principais processos da empresa, a fim de compreender o que faz cada área ou departamento. Olha, é muito complexo na página 54 aqui, ó. Situação de normalidade. Aqui esse fluxograma se refere a containers, né? Enorme aqui. Sobre missão, visão e valores. A Jumper tem um cartaz que fala sobre as missões da empresa. Deixa eu ver se tem aqui na apostila. Eu já li uma vez, é bem legal isso aí. Missão, o que é exatamente a missão? A missão vem a ser você atender às necessidades dos clientes com tecnologia de ponta, qualidade, rapidez e confiabilidade dos serviços, buscando a total satisfação dos nossos clientes, funcionários, fornecedores e comunidade
com responsabilidade e respeito. Quais são os valores da empresa, no caso? Foco no cliente, transparência, valorização do colaborador, que é o funcionário, né? A ética, agilidade e qualidade total. Quando nós falamos sobre visão, o que vem a ser a visão no sentido amplo? Ser reconhecidas nacionalmente como empresa modelo em seu ramo de atuação, pela competência, ética e principalmente pelos preços, prazo e qualidade dos seus serviços. Seria mais ou menos um aparato geral que a gente tem. Pois bem, alunos, essa aula ela tem uma demanda meio grande de exercícios. Vocês vão ter que resolvê-los, né, e me enviar aí. Quais são os exercícios? Número 1, o que são reuniões? Isso foi amplamente debatido na aula no início aqui, ó. O que são reuniões? Temos vários tipos de reuniões, organização de agenda. Muito fácil. Como definir o tipo de reunião? Vamos lá, se a reunião vai ser online, como que vai ser. Isso é muito tranquilo. Sem dificuldade vocês terão nessa aqui. Quais os critérios que devem ser considerados no momento de definir o local da reunião? Ou seja, se comporta todo mundo, se vai ter uma logística boa ali. O que é pauta? Essa eu vou responder. Pauta é o assunto que vai ser debatido. O que é uma memória de reunião e qual a sua importância? Aqui é a ata de reunião. Você vai escrever tudo o que aconteceu na reunião e dar uma cópia para cada um. Já estou respondendo para vocês, estou ajudando. Como os participantes devem ser avisados na reunião? Com antecedência, por e-mail. Estou ajudando já, hein? Vamos lá. Na hora de agendar um compromisso, quais são os dados que precisam ser anotados? Pô, gente, isso aí é o básico, hein? Eu falei um monte. A número 8 é em grupo, então vocês não precisam fazer, não tem como a gente fazer isso online. Vamos lá. Como definir o tipo de agenda a ser adotado? Você vai usar o Outlook, você vai usar a escrita, isso aí vocês pode ser particular de cada um. Se você tem mais afinidade com o computador e tal, pode ser tudo online. Quais os cuidados devem ser tomados no dia a dia para não sobrepor compromissos? Você organiza, você é um organizador do seu chefe. Mais uma. A decisão pelo agendamento ou não de uma determinada atividade deve ser do secretariado ou do gestor. Quem manda é o chefe ou o funcionário? Fica a dica aí. Qual o horário mais indicado para o agendamento dos compromissos importantes? Foi debatido na aula isso aí, só vocês olharem ali. A número 13. Simule uma agenda diária na qual deverão ser inseridos os seguintes compromissos. Café da manhã com os gestores na sede da empresa, reunião com acionistas no Hotel Mabu, assinatura de documentos, almoço de negócios, aniversário surpresa e reunião com a equipe de vendas. Eu quero que vocês façam por horário. 07 da manhã, tal hora, horário de almoço, até 5 horas da tarde, assim por diante. E aí, gente, será que tem muita dúvida nessa aula aqui? O tema é um pouco extenso, para a gente ficar lendo e debatendo, mas é super tranquilo. Isso aí vai ser o dia a dia, no cotidiano de vocês de trabalho, que vocês vão aprender isso. Sei que vocês não vão ter muita dificuldade com isso, não. Que assim, isso aqui é com o tempo você aprende. Você trabalhando como secretariado, você tem a necessidade de organizar. Você tem que tornar mais fácil a vida do seu chefe. Isso, ele te paga para isso, para você organizar tudo. Tudo tranquilo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, entre em contato comigo no WhatsApp ali. Lembrando que na terça-feira, às 19 horas, nós temos a aula online. E a aula da terça será a aula número 16. Vou confirmar aqui. Aula 16. Noções de matemática financeira, né? Essa aula aqui vai ser um pouco puxada nos cálculos, né? Mas vai ser muito legal. Depois a gente vai entrar em juros. Show de bola, né? Pois bem, gente. Hoje é segunda-feira à tarde, 5 horas da tarde. E eu passei a tarde na Jump gravando a aula para vocês. Amanhã, no período da manhã ou à tarde, eu vou terminar de gravar a aula número 13, 14 e 15. A aula de terça será a aula número 16. Beleza, gente?
Quero que vocês tenham uma boa tarde, uma boa noite. E até amanhã, online, no período da manhã ou à tarde, e online via Meet, ou até no Zoom, a gente vai definir ainda. Beleza? Tenha uma boa tarde. Tchau, tchau.